chamei essa aula de sismicidade das tensões liberadas sobre a humanidade, né? E a ideia não é simplesmente a gente falar sobre os terremotos, os sismos, mas também a gente falar sobre as consequências, né? Sobre a humanidade, né? E também nas questões tecnológicas, né, envolvendo o que acontece com barragens, enfim, o que pode acontecer em relação à presença da atividade humana, né? Então, é sempre, eu vou procurar fazer isso, né? Sempre a gente colocando o ser humano no meio de todos esses fenômenos aí, certo? Bom, lembrando, para a gente falar sobre terremotos, sismicidade, a gente tem que falar sobre as placas tectônicas. Então, vocês já estão ficando espertos sobre as placas tectônicas, sobre a estrutura da Terra, sobre toda essa dinâmica, né? Então, tem aqui algumas figurinhas que eu coloquei aqui. Então, a gente vê como essas placas estão distribuídas sobre o planeta Terra, né? E quando é feito os registros de todos os sismos que vão acontecendo, né? Os cientistas hoje têm uma rede de sismógrafos espalhados pelo planeta, né? Então, eles registram todos os sismos e você vai localizando, né, o epicentro de todos eles, né? E aí, eis que, né, onde que eles aparecem, né? Nas bordas, né, nas regiões limítrofes das placas tectônicas, né? Então, a figurinha que está ali do lado direito mostra bem isso, né? Um histórico de sismos, né? E vocês veem com a outra figura exatamente nas zonas, né, limítrofes das placas, né? Então, o que acontece? As placas, elas estão se movimentando, né? Elas movem centímetros por ano. Então, beleza, isso que eu acabei de explanar era referente a esse slide, né? Então, vocês já são conhecedores das placas tectônicas, sabem que elas se movimentam alguns centímetros por ano, né? Em média, 7 centímetros por ano, mas é uma média, né? Tem placas que vão um pouco mais lentas, um pouco mais rápidas, né? E nesse movimento, né, ali são acumuladas as tensões. Em determinado momento, essas tensões atingem o limite de resistência das rochas e ocorre uma ruptura, um movimento repentino entre os blocos de cada lado, né? Essa ruptura, né, devido ao movimento repentino, geram essas vibrações que vão se propagar em todas as direções, né? Então, esses são os sismos, né? Lembrando que o movimento entre as placas, eles podem ser compressivos, né, distensivos, e pode ser também um movimento relativo entre eles, né, transcorrentes. Olha que interessante, né? Eu achei essa figura e ela mostra um vetor que é a direção, né, direção do movimento relativo entre as placas, inclusive quantos centímetros por ano elas se movimentam, né? Bem interessante a gente saber esses números, né? Mas você veja, o sistema é todo rígido, né? Qualquer alteração, né? Qualquer alívio de tensão, por mínima que seja, ela vai provocar sismos, né? Porque a crosta ela é totalmente rígida, né? Qualquer movimento relativo vai refletir ali no sismo, né? Olha só, esse slide aqui mostra aqui os 3 cenários aqui, né? Ele mostra um movimento ao centro, né? Um movimento divergente, como aquele que acontece no meio do Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África, o continente sul-americano e o continente africano.
percebe que ele é divergente, né? Ali a placa oceânica é criada. Do lado direito, a gente tem ali, ó, placas convergentes, né? Como acontece ali a placa do Pacífico, em subducção na placa sul-americana, né? Então ali a gente tem destruição de placa. E ali a primeira, do lado esquerdo, são movimentos relativos, são sistemas trancos correntes de falhas, como aquela famosa falha de San Andreas ou de Santo André, lá nos Estados Unidos, na região de Los Angeles, tudo aquilo lá, né? Ok? Vamos ver o que mais aqui tem para... Olha só, esse aqui, olha, é o vulcanismo intraplaca, que nós... Opa! Momentinho, eu tenho que passar aqui. Aqui, ó, vulcanismo intraplaca, lembra que nós conversamos sobre o vulcanismo, né? Então, a gente tem um hotspot, ali onde está marcado ali pela câmara magmática, que é um ponto fixo, né? E a crosta, ela vai, ali a crosta oceânica, ela vai migrando, né? E na sua passagem, aquele hotspot vai deixando a sua marca e vai se formando os vulcões, né? Então, a gente tem aqui, esses daqui já são vulcões já que não estão mais ativos, e esses aqui são os vulcões atuais, a área de vulcanismo recente, né? Ainda existem muitas teorias, mas os cientistas ainda não sabem ao certo o porquê dos hotspots. Aqui, então, a gente tem um limite divergente. Olha aqui que interessante esse slide, né? Então, a gente tem ali duas placas ali, ó, crosta oceânica com crosta oceânica, né? O primeiro ali, né? Essa situação de crosta oceânica, essa colisão, é o que a gente chama de arcos de ilha. É assim que é formado o Japão. As ilhas, o arquipélago japonês é formado dessa forma. São duas colisões entre placas oceânicas. O de baixo, a gente tem ali, ó, crosta oceânica, crosta continental, né? Como um exemplo já citado ali, a placa do Pacífico colidindo com a placa sul-americana. E a última ali embaixo, ó, crosta continental com crosta continental. Esse é o modelo, né, do subcontinente indiano, colidindo, né, com o continente ali asiático, e a gente tem a formação dos Andes. Então, no primeiro, a gente tem uma formação dos arquipélagos, como no Japão. O segundo, a gente tem um modelo de formação dos Andes, e o terceiro, o modelo de formação do Himalaia, a cadeia de montanhas que existe lá. Vamos ver se tem mais alguma coisinha, né? Aqui, a gente percebe, né, que a crosta, né, aqui ela é subductada, né, e desse processo aqui vem muitos sedimentos e água, né? Então é muito hidratado aqui, o que modifica o ponto de fusão do magma que existe aqui, né? Então, modificando o ponto de fusão, muda a densidade, uma série de propriedades, e eles ascendem, né? Eles ascendem, formando as inclusões plutônicas, né? Batólitos graníticos, né? Ou extravasando, né? Então, aqui a gente tem o plutonismo, que é o vulcanismo que é um material que não extravasou, e o vulcanismo, né, o material que extravasa. E nesse processo de colisão, o arqueamento, o processo orogenético de elevação da massa continental. Ok? Deixa eu ver se tem mais algo interessante aqui.
aqui bem interessante também. A gente... Olha só, esse é um modelo de abertura, né? Você tem um ponto quente, começa a aquecer uma região abaixo da crosta, né? E começa a empurrar o material começa a migrar, né? E começa a se implantar um proto-oceano, né? E aí ele vai se abrir. Então, de um lado a gente tem a América do Sul e de um lado o continente africano. Isso aqui, olha, é um modelo, né, que está acontecendo na África. Se a gente pegar todo o Vale do Nilo, né, que é o grande Rift africano, é uma região que está iniciando um processo de rachadura, de abertura. Ele está ali como aquele modelo, né, desse slide no arco lá em cima. Isso está vem acontecendo com o continente africano. Essas estruturas são visíveis, né, ao longo do grande rift africano. Depois vocês podem fazer uma procura na internet, é bem interessante, né? Então ali está começando a rachar o continente africano. Né? Esse aqui é o Pangaea, né? Foi o último supercontinente. Olha, esse aqui era o 600 milhões de anos, né? Esse é o modelo. Né? Ali, essas massas começam a se unir, esses crátons primordiais, né? E aí eles se juntam todos formando o Gondwana, há 255 milhões de anos. Então vocês veem que antes do Gondwana, né, a gente já teve outros continentes, né, o processo de migração continua desde anterior ao próprio Gondwana, né? Existem registros aí de que Gondwana seria talvez o quarto supercontinente. Né? Aí depois ele começa a rachar, né? Olha ali, forma dois supercontinentes, né? Gondwana no hemisfério sul e a Laurásia no hemisfério norte. Tá vendo esse processo aqui, ó, de abertura África, Sul-América? É aqui, nesse processo de abertura do oceano, que foi formado o pré-sal brasileiro, né? Estruturas que propiciaram a produção, né? A formação do petróleo e depois o seu aprisionamento, armazenamento em rochas, né? E aí, olha, ele vai migrando até os dias de hoje, né? Há 50 milhões de anos eles esperam que esteja assim. Olha, a gente está migrando para o hemisfério norte, a Antártida parece que vai ter uma migração mais para cima, uma tendência dos continentes irem mais para o hemisfério norte, né? Agora, 150 milhões de anos atrás, né? E depois a formação de um outro supercontinente há 250 milhões de anos. Depois todo o processo volta a rachar, né? E um novo ciclo se inicia. Né? Interessante para a gente. Bom, então nessa dança toda, né? Teoria aí da deriva continental, são gerados os terremotos, os sismos, né? E aí, o que é um terremoto? Né? Estou falando aqui um pouquinho. Né? Então, quando... Opa! O que eu esqueci? Assim, aqui, ó. Então, naquele processo todo, né, de colisões, né, de divergências, convergências, transcorrências, a gente formam rupturas, né? E essas rupturas na crosta a gente chama de falhas geológicas. O ponto onde se inicia a ruptura e a liberação das tensões acumuladas é o epicentro ou o foco. Tá?
Se você projetar aquele epicentro, né, o hipocentro, desculpa, pessoal, a gente tem a projeção dele na superfície, a gente tem o epicentro, tá? E a distância do foco à superfície é a profundidade focal. Então, falhas geológicas, hipocentro, epicentro e a profundidade focal. Então, ali embaixo a gente tem um modelinho, né? A gente teve ali um movimento, houve ali uma ruptura, né? Você vê ali que houve uma falha, um bloco deslizou em relação ao outro, né? Então, ali tem o hipocentro, onde que foi a zona principal de alívio de tensão, a projeção dele na superfície, né? E a profundidade focal, a distância, né? A superfície. Então, aqui um modelinho simples, bastante fácil da gente assimilar. Tá? Bom, quando ocorre a ruptura, são geradas as vibrações sísmicas, que são as ondas, né, na forma de ondas em todas as direções, como quando a gente joga uma pedra num lago, né, que está quietinho, né? Então a gente vê aquela formação de ondas, elas se propagam em todas as direções, e elas vão se propagar ao longo de todo o globo terrestre, né? E são essas ondas que provocam os danos, né? E são registrados pelos sismógrafos que estão espalhados em todo o mundo, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo também, né? A gente fala, puxa, o Brasil não tem terremoto. Tem terremotos, né? Apesar de a gente estarmos no meio da placa sul-americana, há registros de terremotos, porque há alívios entre as placas, né? Mesmo entre a placa, vocês viram que antes do Gondwana existiram outros processos de convergência, divergência decorrentes da deriva continental. Então a gente tem raízes, né? Suturas antigas também no meio da falha, né? Correndo todo o Brasil, praticamente de norte a sul, existe todo lá um alinhamento que é relacionado ao ciclo transbrasiliano, né? Que tem a Serra do Espinhaço, tudo aquilo, né? Então são suturas antigas, né? Do processo de formação, digamos assim, do Brasil, aqui da placa sul-americana, antes desse processo atual todo aqui. Então tem um exemplo aqui que em 97 houve um terremoto, né, na fronteira Argentina-Brasil, né, uma profundidade de 280 quilômetros, uma magnitude de 6,4, né? E aqui em São Paulo, o pessoal sentiu, né, principalmente quem mora nas regiões mais altas e prédios, ali na Paulista, esses espigões mais elevados da cidade, as pessoas perceberam e percebem os abalos que acontecem, né? E também houve um pertinho, né, aqui a 70 quilômetros, não, esse foi um outro, aqui a 215 quilômetros, há uns anos atrás, distante de São Paulo, houve também um tremor que foi registrado aqui em São Paulo. Esse daqui eu acho que talvez seja o mais recente. E de ontem para hoje, ali a região de, acho que Caruaru, também tem sido sentido tremores na escala de 2 a 3 graus da escala Richter. Se vocês fizerem uma procura ali na internet, deve aparecer essa informação de ontem para hoje, né? Bom, como que tudo isso vibra? Vocês viram que as ondas, elas se propagam, né, por todas as direções. Nesse processo, são gerados dois tipos de ondas, né, que são as ondas longitudinais e as ondas transversais, né? Então, eu escrevi aqui que as ondas longitudinais,
As partículas do meio vibram paralelamente à direção de propagação da onda, né? Então, correspondem a deformações de dilatação e compressão, né? Que é esse modelinho ali, a letra A, né? E as ondas transversais, elas vibram perpendiculares à direção de propagação de onda. Correspondem a deformações tangenciais de cisalhamento. Essas são as mais destrutivas, né? Essas que causam os danos principais, né? E aqui um conceito interessante, que vocês vão entender o porquê. A velocidade da onda P é maior que da S. Portanto, a primeira é a primeira a chegar. O som que se propaga no ar e no líquido é uma onda P. E as ondas S não se propagam nos meios líquidos e gasosos. Então, dá para você perceber que quando tem um terremoto, um sismo, né, os cientistas, eles têm sismógrafos em vários lugares do mundo, e eles estão registrando. Então, está sendo emitido aqui, refletido ali, registrado aqui, tal, tal. Depois eles se conversam, tratam os dados, e eles conseguem aprimorar o modelo de estratificação do globo terrestre, né? Graças à sismologia que eles conseguem. Então, são todas medidas indiretas, né? Ninguém fez um furo que conseguiu chegar, atravessar toda a litosfera e chegar no manto. Todos os estudos são feitos de forma indireta pelos sismos naturais que acontecem, né? Então, é interessante, né, que quanto maior a densidade de uma rocha, quanto mais dura for uma rocha, né, a velocidade da onda pode ser maior ou menor, né? Então, achei esse gráfico aqui, ó, velocidade de onda P. Então, tem ali, ó, velocidade em areias não saturadas, velocidades em aterro, em argila, folhelho, calcário, arenito, aço, basalto, né? Olha que interessante, né? Então, com esse slide, com essa informação, dá para a gente perceber que se a gente induzir um tremor, se a gente criar um tremor, a gente pode usar a sismologia para a gente estudar coisas aqui na superfície da Terra, né? Das camadas mais rasas aqui, né? Dá para a gente descobrir um monte de coisa aqui, seja para mineração, seja para meio ambiente, seja para procurar água subterrânea. Então, só usando a propriedade, né, da densidade, das propriedades de uma rocha. Então, a gente, pela variação da velocidade e comparação entre a velocidade com que a onda migra numa rocha, a gente pode inferir alguns estudos, a gente pode usar isso para a gente, né? Ok? Então, é assim que eles também estudam o interior do globo, né? Sabe que tem uma litosfera, uma astenosfera, um manto, sabe que o núcleo é sólido, o núcleo é líquido, né? Vocês viram que uma onda, por exemplo, não se propaga em meios líquidos e gasosos. Então, dessa forma, eles vão estudando, cruzando as informações e vão elaborando o modelo do globo interno da Terra, né? Mas tentaram, né, aqui para uma curiosidade, né, eles tentaram alcançar o manto, né? Então, ali no Círculo Polar Ártico, na Sibéria, os russos começaram a fazer uma perfuração. Esse
poço é chamado Poço de Cola, porque fica na península do mesmo nome, né? E esse poço atingiu 12,2 quilômetros de profundidade. Levaram quase 20 anos para avançar, né? Para chegar nessa profundidade toda aí, né? Mas chegou um momento que não conseguia mais, porque a temperatura, à medida que você vai avançando na profundidade vai ficando extremamente alta, as pressões, e aí não tem tecnologia, não tem mais material resistente a tudo isso, a tecnologia atual não permite avançar mais. Mas está aí, o homem tentou chegar ali no manto terrestre, né? Então ali a região de Kola, uma região bem bonita ali, ó, ali as instalações soviéticas, soviéticas, porque na época era a antiga União Soviética, e a tampa aí do poço, né? E aí tem umas lendas, né, que eles ouvem gritos de almas torturadas do inferno, coisas desse tipo, né, que sempre aparecem aí, né? Bom, aqui eu estava estudando, escrevi mais alguma coisinha para vocês, porque eu falei que eles usam os sismos para estudar a estrutura interna da Terra, né? São medidas indiretas, né? Observações indiretas com base na propagação da velocidade das ondas pelos diferentes materiais. Então, esse cientista aí chamado Mohorovicic, em 1910, né, ele descobriu ali a primeira descontinuidade que existe, né, a descontinuidade entre a crosta e o manto, justamente estudando, né, a propagação das velocidades no meio, né? Então ele descobriu ali que de repente encontrado uma zona ali de baixa velocidade, né? Então essa descontinuidade de morro, assim que ela é chamada em geociências, né? Existe ali uma zona que as rochas estão parcialmente fundidas, né? Essa zona é o que a gente chama de astenosfera, né? Então ali ainda a gente tem algumas rochas mais maleáveis ali, né? Na base que a gente chama litosfera. Então a gente chama ali que as rochas ainda têm ali um comportamento plástico, né? Ela está parcialmente fundida, né? E ela tem ali uma plasticidade ainda devido às altas temperaturas e pressão. A litosfera já é rígida, né? Ela tem um comportamento rígido mesmo, né? Então a gente tem a litosfera e a astenosfera, né? Essa região superior ali. E depois a gente tem o manto e depois o núcleo. Então a verdadeira casca da Terra é a litosfera, é a parte rígida, que vai ter um comportamento rúptil, né? Então a gente diz comportamento rúptil quando a rocha elas já estão rígidas. Então quando a gente tem tensões e tem um alívio, elas se rompem, né? Agora, em maiores profundidades, com maiores temperaturas e pressões, a rocha ela ainda está maleável, plástica, então ela tem um comportamento dúctil, né? Ela ainda tem uma maleabilidade, né? Isso vai ser interessante para depois, quando a gente falar de algumas estruturas, como falhas e dobras, né? Por que se dobra? Porque ali as rochas têm um comportamento dúctil, plástico. Por que existem as falhas? Porque ali as rochas estão rígidas, elas rompem, é um comportamento rúptil. Tá? Então, esse slide aqui é para isso. Ainda não coloquei nenhuma figurinha nele, que é para a gente ir adiantando alguns conceitos, né? Eu coloquei aqui sobre magnitudes, sobre magnitudes, que é medida pela escala Richter, né? Então, a gente tem a variação
da escala, né? E o que ela é capaz de destruir, né? Embaixo ali eu achei um gráfico e eu achei bastante interessante, porque, bom, vocês estão no segundo, mas a escala Richter, ela não é uma escala linear, ela é uma escala logarítmica, né? Então, cada vez que se sobe 1 grau, né, você está multiplicando aquilo por 10. Por isso que a escala tem um comportamento exponencial. A gente que estuda as questões da Terra, meio ambiente, uma coisa que vocês vão notar nas coisas que vocês estudarem, artigos, né, como a natureza ela busca esse comportamento exponencial. A gente pode ver mesmo na questão da pandemia, né? O crescimento da população infectada e de crescimento do vírus, reprodução, eles obedecem uma regra exponencial, né? Então, por isso que há necessidade do isolamento, uma série de medidas, né? Porque o crescimento é exponencial. Se você não tomar conta, ele vai crescendo cada vez mais rápido, né? Se não houver uma força contrária, aquela curva, ela não diminui, ela vai, é uma exponencial. Então, você tem que ter uma força, alguma coisa que contrapõe o crescimento dessa curva, tá? Então, a escala Richter, ela segue também uma escala exponencial, né? Existem escalas que falam só no sentido destruição, né? De 1 cai uma árvore, até o 12 é uma destruição total de uma cidade, né? Então, isso é o que a gente chama de intensidade. E magnitude é energia liberada, que é o que a gente visualiza, né, pela escala Richter. Tá? Aqui algumas coisas que eu estava estudando, dando uma lida, né? Eles fazem algumas comparações com toneladas de energia liberada, né? 2 a 5, 60 milhões a 20 trilhões. Tá? Então, eles comparam aqui são explosões atômicas, né? Olha, coloquei aqui sismos e atividade humana, né? Ainda um pouquinho sobre sobre o que eu falei sobre o Brasil, é que sim, a gente tem os terremotos, são de baixa magnitude, né, como ocorreu de ontem para hoje em Caruaru. Aqui no Brasil, a gente tem registrado uma vítima por terremoto, né, de um terremoto, de um tremor que aconteceu em 2007, né, nesse vilarejo, uma menina que veio a óbito por decorrência do sismo e a casa desabou sobre ela, né? O maior sismo registrado no Brasil tem 6,6, ocorreu na Serra do Tombador, no Mato Grosso. Bastante, né? É que é uma região muito isolada, né? Bastante isolada, né? Então, eu coloquei para vocês verem que, mesmo a gente estando em uma zona intraplaca, uma placa estável como a sul-americana e onde está o Brasil, essas coisas acontecem, né? Existem falhas, alinhamentos antigos decorrentes da deriva continental em outros períodos, né? E elas estão lá. Quando tem uns alívios de tensões, elas dão uma mexidinha, né? Ainda colocando o homem, né? O homem aqui no meio disso tudo. Uma coisa que
uma coisa que acontece, né, quando o homem interfere na natureza, né? Quando o homem interfere na natureza, ele também pode provocar sismos, né? Então a gente chama isso de sismos induzidos, né? Então, via de regra, em algum momento da vida de vocês, sei lá o caminho que cada um vai seguir, vocês podem participar de projetos, né? Avaliações aí, projetos, e podem se deparar com essas coisas, né? Então, por exemplo, explosões nucleares, né? Podem não, geram, né, sismos, injeções de fluidos sob pressão no solo e extração de fluidos no subsolo, né? Então, nós conversamos, não foi com vocês, foi com outra turma, né? Mas veja bem, existem trabalhos ambientais que envolvem captura de carbono, né? Às vezes voltado à indústria do petróleo, ou outros tipos de empresa, de projetos, em que uma das coisas que eles fazem é injetar gás no solo para aprisionar. Existe a energia geotérmica, em que é injetado água dentro de uma câmara quente, né? E todas essas coisas esquentam, estão sob pressão, podem provocar sismos, né? Veja que até projetos ambientais pode gerar sismo induzido, né? Alívio de cargas em minas a céu aberto. Então, você vai fazendo o processo de mineração, essas grandes minas, né? Você vai aliviando, né? Retirando aquele material geológico, aquele regolito, aquele minério, e você vai liberando as camadas sedimentares, por exemplo, e aquele alívio, você pode ter sismos, né, à medida que você tem rupturas das camadas por alívio de carga, né? E aqui bastante comentado, né, com os eventos de Mariana e Brumadinho, enchimentos de reservatórios artificiais ligados a barragens, né? Então, eu coloquei aqui, essa barragem da foto é uma barragem bastante famosa, que é a barragem Hoover, que fica lá nos Estados Unidos, próximo a Los Angeles. Esse lago é responsável pelo abastecimento de Los Angeles, Las Vegas, toda aquela região. Essa barragem foi construída, eu acho que na década de 30, eu acho, né? É uma barragem que a gente chama em arco, né? Olha só o formato dela, é uma barragem em arco, é a barragem Hoover. Depois vocês procurarem na internet, é bem interessante, né? Então, esses tipos de barragem podem induzir sismos, né, na medida em que o lago vai enchendo. Então, todas essas grandes barragens, elas têm ali rede de sismógrafos instalados ali e vai sendo acompanhado, né? Então, tem várias barragens que são monitorados os sismos, mesmo aqui no Brasil, né? A gente teve a década de 70, a construção de várias usinas hidrelétricas, né? Principalmente São Paulo, Paraná, e é monitorado continuamente a questão de sismos induzidos, né? E pode ser preocupante, pode induzir problemas no barramento, ok? Né? Coloquei aqui também esse slide, porque associado aos terremotos, né, quando ocorre um terremoto na região marinha, a gente pode ter associado a ele tsunamis,
né? E aí, pessoal, tá bem? Tá fluindo o áudio? Sim, professor. Certo. Hoje eu confesso que eu estou um pouquinho cansado. Estou um pouquinho cansado hoje, mas vamos indo. Vamos indo, tá fluindo, não tá falhando, né? Então, nossa gravação tá indo aqui, tudo direitinho. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Então eu coloquei aqui, né? Quando a gente tem ali um alívio de tensão numa região marinha, né? Um terremoto com epicentro no mar, né? O tsunami ele é gerado por um deslocamento rápido dessa coluna de água aí nessa área, né? E ele vai se propagar as ondas por todos os lados, né? Então eu coloquei ali um modelinho para vocês verem, né? Então você tem ali houve um abalo ali numa região, um deslocamento relativo entre dois blocos, né? E esse deslocamento vai gerar aí um deslocamento rápido de uma coluna de água, né? O interessante é que se você está em alto mar, né, você não vai perceber as ondulações, né? E apesar de que as velocidades vão em velocidades muito altas, mas como elas têm um comprimento de onda muito grande, porque está ali em alto mar, você nem percebe. Mas à medida que ela vai chegando no litoral, né, digamos assim, esse comprimento ele vai sendo comprimido e vai tendo o aumento da amplitude da onda, né? Como aquela figurinha, como se formam as ondas na praia, né? Só que é uma massa de água violenta, né? Então, a hora que essas amplitudes aumentam, tem a desaceleração da velocidade aumenta, as ondas são enormes, né? E elas entram mar adentro, ali, devastando mar adentro, continente adentro, né? Como a gente viu Fukushima, ali na Indonésia, se vocês derem uma procurada ali, tem imagens ali impressionante, aquela massa de água avançando o continente adentro, né? Às vezes é tanto material, tanto resíduo, né, que vira uma massa quase uma massa sólida avançando pelo continente, né? Impressionante, né? Então, os sismos aí estão associados aí, tem aí a produção de tsunamis quando estão ali no mar, né? Tem um epicentro no mar. Eu coloquei aqui alguns slides porque a ideia é a gente ver a sismicidade e como que o homem pode usar isso daí, né? Então, quem estuda os sismos, né? Isso é o que a gente chama de geofísica, né? É esse estudo que usa, né, as propriedades físicas do meio, né, para você levantar informações. Então, podem ser densidade das rochas, uma série de coisas, e você estuda os parâmetros, como a velocidade, resistividade elétrica, né, contrastes entre densidades. Então, com essas informações, você faz um monte de tipo de estudo, tá? Então, a gente pode usar a geofísica para exploração mineral, também pode usar para meio ambiente, né? Então, a gente vai se usar dos sismos, né? Para o nosso uso aqui, né? O que o homem pode fazer isso daí, né? Então, a gente vê o contraste entre as propriedades físicas, né? E a gente levanta informações, tá? O que acontece é que, como essas observações são indiretas, a gente chama aquilo de anomalia.
aquilo que você enxerga, né? Por exemplo, aquele vermelho que está ali nesse slide, aquilo é uma anomalia que você vai associar a alguma coisa, a uma falha, alguma coisa enterrada, né? Você só pode dizer que é uma falha ou algo enterrado quando você vai lá e faz uma amostra diretamente, né? Então, é como quando você vai ao médico e tira um raio-x do pulmão. O que o médico detecta lá é uma anomalia, né? E aquela anomalia ele vai correlacionar a alguma coisa. Muitas vezes é necessário até uma biópsia, algum outro tipo de estudo de investigação direta. Aí sim, ele pode dizer que aquela anomalia é alguma doença, é algum problema que precisa ser tratado ali com certeza, né? Então, é assim que a gente usa, né, os métodos geofísicos para os nossos estudos, né? Em exploração mineral, em meio ambiente e outros usos. Tá? Então, isso aqui é bem interessante, porque algum dia, né, via de regra, alguém vai se deparar com esses estudos, né, desses estudos de avaliação de impacto, exploração mineral, envolvendo viabilidade de projetos, todas essas coisas, né? Então, a gente pode usar em prospecção mineral, petróleo, águas subterrâneas, mapeamentos geológicos, geologia de engenharia e meio ambiente. A geologia de engenharia é a geologia voltada para essas obras de arte, como barragens, barramentos, pontes, viadutos, né? Todo o início da exploração de petróleo, antes de você furar os primeiros poços de exploração, pioneiros, todo o trabalho é feito com geofísica, né? Com geofísica, para você procurar anomalias que você pode vai estudar para ver se elas são estruturas que podem ter petróleo associado. A mesma coisa para águas subterrâneas. Então, em vez de usar aquela varinha que o pessoal usa, que é a rabidomância, né, radiestesia, para procurar água, você pode fazer um método geofísico para procurar fraturas na rocha, que são caminhos preferenciais de fluxo de água. Então, a geofísica pode te resolver o problema sem você precisar contratar o cara da varinha, tá? Aqui a título de informação, né? Então, a gente tem os principais métodos geoelétricos, sísmicos e outros métodos potenciais. Tá? Aqui eu estou colocando eles em função dos métodos físicos, né? E como o homem pode se utilizar aí da sismicidade para os seus estudos, para os seus projetos, interpretações, né? Olha só, aqui é bem interessante. Isso aqui é um domo de sal, né? Então, em petróleo, os mapeamentos visam procurar esses domos de sal, né? Porque eles geram estruturas aqui, ó, essas regiões aqui, ó, por exemplo, que é onde o petróleo fica armazenado, né? Então, como eles fazem isso? Através de geofísica, né? Você quer saber onde termina o intemperismo, né? O manto de intemperismo, o regolito. Você quer saber onde está o topo rochoso para você apoiar uma barragem, para você apoiar as estruturas, fundações de um prédio, de uma ponte, né? Você pode usar ondas sísmicas, né? Como, por exemplo, ali, ó, uma fonte de energia, você detona uma dinamite, você bate com martelos possantes no solo, a onda vai se propagar, ela vai ter uma velocidade no meio e num outro meio uma outra velocidade, né? E ali tem geofones que estão captando tudo isso.
Aí eles estudam, né? Quem chegou primeiro veio depois, tem lá umas equações, e eles conseguem determinar a profundidade e o tipo de material que está sendo atravessado. Né? Olha que interessante, né? Usando sísmica, a sismicidade. Né? Falei, né? Só para a gente pode provocar terremotos para nosso uso, né? Para nossos projetos. Né? Olha, a mesma coisa aqui, olha, para ele procurar o domo, os domos de sal. Né? E aí ele pode, dependendo do método, ele tem essas figurinhas ali, ó, né? Quem está acostumado a interpretar começa a enxergar ali alguma estrutura, né? Ó, tem um domo salino ali, né? Olha que interessante, né? Usando a sísmica, né? E outros métodos geofísicos para isso.